Irmãos e amigos da Igreja Presbiteriana Moriá, graça e paz. Conforme chamada que fizemos para este momento de culto, em louvor e adoração ao nosso Deus, nós aqui no templo, eu e os 3 irmãos que aqui estão cooperando para esta transmissão, e vocês aí na sua casa, em família, nos seus lares, que sua casa e sua vida seja templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Seguimos este momento e quero convidá-los para lermos nos Salmos 84 e 90, versículos 1 e 2, respectivamente, os quais diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelo Deus vivo. No Salmo 90, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Meus queridos, aqui estamos, e este é o momento para nos achegarmos à presença do Senhor. Faremos isto agora, também em oração. Se coloque diante de Deus, aí na sua casa, onde você estiver, e acompanhe também no espírito de oração, e chegue-se ao altar do Senhor nesta hora. Vamos orar. Deus amado, nosso Pai celestial, graças te rendemos, ó Deus, exaltamos e louvamos o teu nome pela bondade e a misericórdia do Senhor que nos assiste todos os momentos da nossa vida. Sê presente, ó Deus, conosco agora, nesta hora, este momento, ó Deus, que estamos para transmitir a Tua palavra, para em contato com os nossos irmãos e famílias, ó Deus, amigos, onde quer que esteja alguém assistindo e participando conosco, que a bênção do Senhor esteja sobre ele, Pai, que o Teu Espírito possa encher os corações de alegria e gozo, que a bênção do Senhor esteja na família, a repreender a enfermidade, ó Deus, o inimigo, e que o Senhor possa guardar e proteger a cada um. Pai amado, sê presente conosco, dá-nos a Tua graça e a Tua bênção, Deus querido. Pai, nós clamamos pela misericórdia do Senhor, no sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, que venha lavar-nos e purificar-nos de todo o pecado. Confessamos, ó Deus, que somos imperfeitos e indignos de chegarmos a Ti, mas por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso mediador, nos achegamos confiadamente junto ao Teu trono. Abençoa, pois, o Teu povo, abençoa, pois, a Tua igreja na face da terra. Sê conosco aqui, nós rogamos e agradecemos, suplicando a Tua bênção, em o nome de Jesus. Meus queridos, antes de prosseguirmos, eu quero anunciar o nosso tema para este momento, e que este momento seja um momento que você venha refletir conosco sobre o poder e soberania de Deus, segurança do cristão. E para isto, então, cantaremos o hino do nosso inário, o novo cântico, o hino Refúgio Verdadeiro, que tem a seguinte mensagem: seguro estou, não tenho temor do mal, não posso duvidar do seu poder real. Ele, em seu caminho, sempre me conduz, não me deixará, mas me abrigará. Vamos cantar
Cante aí, hino 145, no nosso inário. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para a meditação que teremos, que encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2 e versículo 18. A palavra do Senhor nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória por vir a ser revelada em nós. Amém. Queridos, a palavra do Senhor nos fala
deste poder e soberania de Deus que nos traz segurança. E sobre este tema eu quero destacar nestes 3 versículos que lemos 3 fatos que nos levam a estarmos confiantes e seguros no Senhor, nosso Deus, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Primeiramente, poder e soberania é parte essencial dos atributos de Deus. Estes atributos primários de Deus, que é onipotência, onisciência e onipresença. Neste atributo de Deus, da sua onipotência, é que nós encontramos o poder e a soberania de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é soberano para agir conforme a sua santa e soberana vontade. E nesta vontade de Deus, como a Escritura afirma que é o desejo de Deus, que todos os homens, todo ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Paulo escreve a Timóteo este fato. Nós encontramos que aprouve a Deus, segundo o seu poder e soberania, oferecer ao ser humano a sua salvação, ou a salvação. Pedimos desculpa aos irmãos, porque na gravação ao vivo pode acontecer isso. Nós tivemos problemas aqui com a nossa internet. Mas seguindo então, como havia falado, Paulo, apóstolo, escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, a respeito de como Deus oferece ao ser humano a salvação. A palavra do Senhor nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Meus amados, encontramos aí o fato de que Deus deseja a salvação ao ser humano, e Ele a concedeu pelo seu poder, pela sua santa e soberana vontade, e oferecendo o seu Filho Jesus para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. Por isso que encontramos no texto lido esta verdade que está em Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta verdade revela este poder soberano de Deus para livrar-nos da condenação. É o poder soberano de Deus que livra o ser humano da condenação eterna, a que ele está sujeito por causa da desobediência, por causa do pecado. Mas este poder soberano de Deus nos livra, ou livra aqueles que creem, porque a palavra afirma, a Escritura Sagrada tem esta verdade preciosa, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 31, onde nós encontramos aquele fato: Paulo e Silas estavam presos, e de repente um terremoto sacode os alicerces daquela prisão, e de repente o carcereiro, que se vendo numa situação, porque ele tinha que responder pelos presos, e todas as portas estavam abertas, pensando que eles tinham saído, ele busca o suicídio. O apóstolo Paulo brada em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Ele, vendo esta ação poderosa e miraculosa de Deus em abrir as portas da prisão, mas também segurando os presos ali, aqueles detentos, inclusive os servos do Senhor, o
carcereiro, reconhecendo esta autoridade, esta soberania de Deus naquele instante, ele pergunta: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? E a resposta imediata foi a seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Portanto, a salvação de Deus para livrar-nos da condenação está condicionada a crer no Senhor Jesus, e ela é oferecida aos que creem, aqueles que se dispõem a crer, a receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E é esta a verdade também que nós encontramos no Evangelho segundo o evangelista João, nos versículos 17 e 18, que diz o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, isto é, quem crer em Jesus, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Crer no Senhor Jesus é a ordem, é o princípio, é o caminho para a salvação. E foi por isso que Jesus também declarou neste mesmo evangelho do evangelista João, no capítulo 5, versículo 24, o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus é a vida. E o versículo nosso declara: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Este poder soberano de Deus livra-nos da condenação. Aos que estão em Cristo Jesus, a estes Deus garante, é uma palavra de segurança, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo, andar com Cristo, viver com Cristo, servir a Cristo. A Escritura Sagrada afirma que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Por isso, precisamos andar por este caminho, seguir este caminho, porque há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final dá-se em caminhos de morte. Mas o caminho da vida é o caminho para cima, olhar para Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus. O apóstolo Paulo afirma também esta verdade em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando ele diz que logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Viver em Cristo, andar com Cristo, mas servir a Cristo é a nossa missão. Servir ao Senhor com alegria, apresentando-nos diante dEle com cântico, porque Ele é o nosso Deus. Ele nos traz também uma verdade preciosa, que é a que encontramos no versículo 2 do nosso texto: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O poder soberano de Deus é também aplicado a nós para livrar-nos da lei do pecado e da morte. Esta lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, nos diz a Escritura que a lei do pecado e da morte é
aquela que leva o homem à condenação eterna, porque a palavra diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo afirma ainda também esta verdade: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida em Cristo Jesus. O poder do Espírito, o poder da ressurreição, que Jesus tem em si mesmo, pelo seu Espírito, o Espírito Santo, é que nos concede vida e que nos livra do poder da morte. Domingo passado consideramos exatamente sobre a ressurreição de Jesus e que Ele ressurgiu dentre os mortos para a glória de Deus Pai e venceu a morte. E aqueles que estão em Cristo Jesus, estar em Cristo Jesus é estar com Ele para a vida e viver por Ele. Em terceiro lugar, encontramos no texto lido, no versículo 18, esta verdade. Paulo diz que ele tinha por certo, e a palavra afirma: tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Este poder soberano de Deus, que traz segurança a nós, como livrando-nos da condenação, livrando-nos da lei do pecado e da morte, Ele também nos garante o gozo na glória eterna. Meus queridos, vivemos num mundo de sofrimentos, estamos sujeitos às misérias desta vida, estamos sujeitos às consequências do pecado que trouxe não só para nós, mas também para toda a criação, o sofrimento. Mas Paulo afirma que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado, não tem como comparar com a glória a ser revelada em nós. E esta verdade consideramos também no domingo. Nos livra da lei do pecado e da morte, e que nós que cremos estamos seguros da vida em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Concluo, portanto, nesta hora, com as verdades que temos ainda neste mesmo capítulo 8 da carta aos Romanos, nos versículos 22 a 24, que afirma o seguinte: que não somente nós, mas toda a criação sofre e geme e suporta angústias, sofrimentos no tempo presente. E não somente ela, nós também, que temos as primícias do Espírito, esta lei do Espírito, o poder do Espírito, o Espírito de Deus em nós, que nos leva a comunicarmos com Deus, geme em nosso íntimo, aguardando aquele momento da redenção do nosso corpo, o momento de partirmos para a glória, porque o que nós temos é esse poder soberano garantindo a glória eterna, e porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Meu irmão, meu amigo, você que está participando conosco, ouvindo, e aí no seu lar, ou onde você está, esta é a hora de nos entregarmos a Deus, a Jesus, o nosso Senhor,
na soberania de Deus e recebermos este Jesus como nosso Senhor e Salvador, crendo nele, entregando-nos a Ele, vivendo para Ele, buscando o poder do Espírito Santo para vencermos a lei do pecado e da morte que está sobre nós, em nosso corpo, agindo, e que muitas vezes, até mesmo querendo servir ao Senhor, querendo viver, nós escorregamos, nós falhamos, caímos muitas vezes, mas Jesus é o nosso mediador, Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele é o nosso advogado, e pelo seu sangue nos lava e nos purifica de todo o pecado. Amém, amém, queridos. Que você tenha esta segurança, que você viva esta semana que iniciamos hoje, domingo, dia do Senhor. Aqui não podemos nos reunir, mas aqui estou com estes irmãos que participam comigo nesta transmissão, e que nós estejamos seguros da presença de Deus, numa semana abençoada, uma semana guardada pelo poder de Deus. Vamos orar, encerrando este momento, agradecendo mais uma vez. Coloque-se diante do Senhor. Deus amado, graças te rendemos. Agradecemos-te, ó Pai, pela tua palavra. Agradecemos-te, ó Deus, pelo teu poder, pela misericórdia e a graça do Senhor, esta vontade soberana do Senhor em nos alcançar e também nos guardando, ó Deus, e preparando-nos para aquele dia glorioso do encontro com o Senhor, quando deixaremos este mundo de sofrimento e encontraremos contigo para o gozo eterno. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja e abençoa a nossa igreja aqui, a Igreja Moriá, ó Deus, e ser com cada família que reúne neste lugar, supra as suas necessidades, abençoa-os, ó Deus, para que tenham o prazer de servir ao Senhor e participar na obra do Senhor para o sustento da mesma, para que nós sigamos, ó Deus, nestes momentos difíceis que estamos passando, mas possamos seguir firmados no Senhor. Dá-nos, pois, a tua bênção e a tua graça. Repreende, ó Deus, toda e qualquer enfermidade. Repreende o devorador, ó Deus, na família, na vida de cada um, ó Deus. Sê presente conosco. Rogamos em o nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, seja contigo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja convosco, irmãos, com a igreja, o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Busque aí no link de nossa igreja e também no YouTube, onde também será postado, e você poderá encontrar esta mensagem. Amém.